Provavelmente você sabe que algumas profissões são regulamentadas e que exigem, além de formação superior, alguma certificação específica na área. Você não pode ser médico ou advogado sem ter os diplomas necessários para isso, mas você pode ser o seu próprio analista de ações mesmo sem ter o CNPI. Afinal de contas, recomendar ações para si mesmo não é ilegal. Você só precisa fazer o que os analistas fazem e é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Como ser o seu próprio analista de ações. Vem comigo depois da vinheta. Fala aí, meus amigos do Valor em Ação, como é que vocês estão? Tudo na paz? Está no ar mais um vídeo do Valor em Ação, esse canal aqui que é o canal que mais cresce no YouTube. O canal está subindo mais que as ações da IRB depois da carta da esquadra. É mentira! E nesse vídeo aqui eu garanto que você vai gostar. Esse vídeo aqui você não vai se arrepender, então já se inscreve no canal e deixa seu like. Esse vídeo aqui tá tão legal que eu garanto o seu like de volta. Se você não gostar do vídeo, a gente te devolve inteiramente, sem perguntas, sem letra miúda, é só você retirar seu like aí. Que merda, hein? Sabia não? Eu garanto que você vai gostar desse vídeo. Agora, bom mesmo, tá o próximo vídeo. Então não deixa de se inscrever também, que você vai sempre receber conteúdo bom aqui. Eu te dou a minha palavra. Como é que você faz para analisar uma ação como um analista, seguindo a cartilha aí dos analistas? É óbvio que para nós, meros mortais, não é muito fácil e não é simples fazer isso. Eu já vou logo adiantando que não é muito simples, não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é a coisa mais fácil do mundo. E se você não tem tempo ou não gosta mesmo de analisar, não se dá bem com números e não acha isso legal, também não tem problema nenhum. O melhor que você tenha a fazer, caso que você queira aí investir em ações, é geralmente procurar uma ajuda profissional mesmo. Investir através de bons fundos de ações que você vai analisar aí, ou procurar um assessor de investimentos, ou até mesmo o serviço de uma casa de análise, caso você queira investir diretamente em ações, mas não queira se debruçar ali sobre os relatórios para estudar as empresas. Você vai gastar muito mais tempo com o seu trabalho, com a sua família, por exemplo. Daí, por isso que eu estou deixando aqui na descrição o link da Suno, que é uma casa de análises independente que faz as recomendações aí das melhores ações, dos melhores investimentos que ele acha interessante, para profissionais que trabalham, que se dedicam e que são certificados para fazer esse tipo de serviço. Mas eu separei aqui algumas coisas que todo analista faz quando ele analisa uma ação e que você também pode fazer caso você goste desta ciência inexata de analisar ações. Então vamos embora para as dicas. A primeira coisa que eu já vou te falando que você deve ter em mente é que analisar ações é um processo. E como todo e qualquer processo, isso aí é formado por várias etapas. São várias etapas que envolvem a análise de uma ação. Mas a ideia aqui é você analisar a fundo um negócio e ver se ele é um bom investimento ou não, se é um bom negócio ou não. Afinal de contas, ninguém vai querer investir em um mau negócio. Então, a primeira coisa que você precisa saber aí no final da sua análise é se o negócio é bom ou não. E lá vai as dicas aqui. A primeira dica é defina a sua abordagem. Geralmente aqui a gente tem duas abordagens diferentes e você precisa definir qual que vai ser a sua. A gente tem a abordagem top-down, que começa pelo cenário macroeconômico ali, pelo setor da empresa que você está analisando, e depois você vai mergulhar profundamente na empresa e analisar o negócio. E a gente tem também a abordagem bottom-up. Você vai começar a analisar primeiro a empresa, vai mergulhar ali na empresa e depois você vai analisar o cenário macroeconômico, o cenário econômico e o setor. Todas as duas abordagens aqui, ambas têm o mesmo objetivo final, que é você descobrir bons negócios, né? Escolher boas ações e eliminar as porcarias. A segunda dica é consuma informação de qualidade. É essencial que você consuma informação de qualidade sobre os setores e sobre a empresa que você está querendo analisar. Então aqui o negócio é o site de RI da empresa. No site de RI você vai encontrar todas as informações, relatórios, resultados, fatos relevantes. Tudo isso aí sobre a empresa você vai encontrar lá no site de RI da empresa. Então você digita RI no Google, o nome da empresa, a primeira coisa que vai aparecer é o site de RI dessa empresa. Você vai lá e entra, você vai ver todas as demonstrações. É óbvio que se você não tem experiência, você não vai entender nada, você não tem experiência nenhuma, você não tem histórico, então no começo você vai ter dificuldade. Então, nesse caso eu recomendo que você leia aí os relatórios das casas de análise independentes, os relatórios gratuitos e até mesmo os relatórios pagos, se você assinar algum serviço desse aí, para que você vá se familiarizando com a análise aí, com o racional que os profissionais desse mercado
que eles traçam na hora que eles vão analisar uma ação. Aí você vai se familiarizar com as empresas, com o setor, vai ficar muito mais fácil. Não é para você sair seguindo recomendação à cega. Só para fazer isso, você só assina, vai lá e compra o que eles mandarem você comprar, o que eles disserem que é um bom investimento. Aqui a ideia é que você aprenda o racional. Uma coisa que eu fazia muito no começo era ler os relatórios das casas de análise, tanto os gratuitos quanto os que eu assinava, e depois analisar os resultados da empresa. E aí, à medida que eu fui ganhando experiência, que eu fui ganhando mais tempo, inclusive, entendendo melhor os negócios, entendendo mais de contabilidade, aí eu comecei a fazer sozinho. Eu ia lá e analisava as empresas e depois comparava com os relatórios das casas de análise. E vai acontecendo um negócio bem legal, porque você vai vendo que você vai ficando bom no negócio, você vai entendendo o racional e você termina chegando praticamente às mesmas conclusões ali. Às vezes a empresa divulgou prejuízo, mas isso não afetou tanto o caixa, foi uma marcação do câmbio ali no momento da divulgação dos resultados, o EBITDA da empresa tá legal, e tudo isso aí você vai se familiarizando. No começo não, no começo você olha, prejuízo é ruim. Depois que você vai se familiarizando com o negócio, você vai pegando mais experiência e vai começando a entender melhor. Aí você vai andando com as suas próprias pernas. O terceiro ponto aqui é que você tem que analisar o modelo de negócios da empresa. Você precisa analisar o modelo de negócio, é fundamental. Existem empresas boas em setores ruins, em setores complicados, assim como existem empresas ruins, empresas péssimas em setores bons. O que você tem que olhar aqui é o modelo de negócio. Se eu te perguntar, por exemplo, se vender livros é um bom negócio, o que você vai me responder? Bom, se você olhar para a Amazon, provavelmente você vai responder que é um bom negócio. Se você olhar para a livraria Saraiva ou Cultura, você vai responder que é um péssimo negócio. O que difere essas empresas é justamente o modelo de negócios que elas possuem. E hoje em dia, o mundo está mudando muito rápido. A dinâmica é muito rápida e as empresas, elas precisam o tempo inteiro reajustar o modelo de negócios dela para as evoluções que estão acontecendo no mundo, principalmente as evoluções ligadas à tecnologia. Se as empresas não fizerem isso, elas ficam para trás. Então, geralmente, você analisando aí o modelo de negócio da empresa, você precisa comparar com as tendências do setor e do segmento que ela atua, para ver se está em linha. Às vezes a empresa está nadando de braçada lá, mas não está investindo no que tem que investir para seguir as tendências desse modelo. E aí tem outra empresa menor que vem ali tomando prejuízo, investindo bastante inclusive, mas investindo pro crescimento, e aí começa a tomar market share dessa empresa. Quando ela acorda para a vida, não dá mais para ela fazer nada. Já aconteceu isso com várias empresas aqui no Brasil. É interessante também você analisar se a empresa precisa fazer muito investimento, investir muito capital para crescer, ou se a empresa tem um modelo asset light aí, que ela consegue crescer sem fazer tanto investimento. Esse tipo de empresa geralmente consegue trazer uma rentabilidade mais bacana para o acionista. Tudo isso aí você tem que ver. É óbvio que vai depender do setor e do segmento da empresa. Tem empresa que não consegue ter um modelo asset light. Você vai pegar uma mineradora, por exemplo. Para ela crescer, ela precisa investir muito capital. Mas o legal aqui é você comparar com as tendências do setor que a empresa está inserida, como eu falei. E o quarto ponto aqui é analise a saúde financeira da empresa. Aqui é o seguinte: não adianta gostar da empresa, ter simpatia pela empresa, ser apaixonado pela empresa e investir nela. Você precisa analisar a saúde financeira da empresa. E a dica que eu te dou aqui, meu amigo, é saiba contabilidade. DRE, balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, tudo isso aqui você vai precisar saber analisar para que você analise as demonstrações financeiras, para que você analise a contabilidade de uma empresa e saiba qual que é a saúde financeira dela. Não adianta você querer investir e analisar ações sem saber contabilidade. Contabilidade é a linguagem dos negócios. Isso aqui fala muito mais alto, essas demonstrações financeiras, balanço patrimonial, isso aqui fala muito mais alto do que aquele discurso bonito e rebuscado do CEO, do diretor da empresa. Isso aqui é que vai te dizer se a empresa é realmente uma boa empresa, se a empresa está num bom caminho, qual é o endividamento da empresa, qual é a rentabilidade dela. Tudo isso aqui você vai precisar analisar. Se você não gosta de contabilidade, já pode parar o vídeo por aqui. Você não vai conseguir analisar ações por conta própria. Para analisar contabilidade é fundamental que você saiba. E além de analisar a saúde financeira da empresa, você precisa analisar também a qualidade da gestão. Isso aqui é muito importante, inclusive é um dos critérios que o Warren Buffett utiliza
para analisar as empresas dele, no livro O Jeito Warren Buffett de Investir, eu aprendi um negócio muito interessante. Inclusive, nem foi o Warren Buffett que escreveu esse livro, mas o cara escreveu baseado em várias cartas e em vários anos que ele passou acompanhando os investimentos do Warren Buffett. Ele investiu na ação da Coca justamente depois que ele percebeu uma mudança na qualidade da gestão da empresa. Ele já acompanhava a empresa há muitos e muitos anos, porém ele não investia. E aí, quando houve essa mudança na qualidade na gestão, trocou, na realidade, o gestor principal, manda-chuva da empresa, aí sim ele enxergou a possibilidade de investir nessa ação para o longo prazo. Mas ele já achava a Coca-Cola uma empresa boa, que tinha boas margens de lucro, boa rentabilidade, porém o que pesava ainda era a qualidade da gestão. E depois que isso mudou, ele foi lá e investiu e entrou pesado na empresa. E a sexta etapa aqui do nosso processo é justamente avaliar a alocação de capital da empresa. Você precisa saber aí como que a empresa faz a alocação de capital, onde que a empresa investe os recursos que ela tem disponíveis. E aí saber analisar a DRE, o balanço patrimonial da empresa principalmente, a demonstração de fluxo de caixa, vai te ajudar a saber aqui o que a empresa está fazendo, onde que ela está investindo o capital dela, onde que ela está alocando, assim como você também quer alocar seu capital em boas empresas, a empresa precisa alocar bem o capital dela. Empresas que fazem uma boa alocação de capital são sem dúvida aí empresas que vão trazer muita rentabilidade e muito retorno para o acionista. É só você pegar, por exemplo, por quanto que o Google comprou o YouTube, por quanto que o Facebook comprou o Instagram, que você vai ver que essas empresas têm muito sucesso aí na alocação de capital, e se elas continuarem alocando capital de forma muito inteligente como elas vêm fazendo, elas vão continuar gerando muito resultado e muito retorno para os seus acionistas. É óbvio que depende muito da fase em que a empresa se encontra, é por isso que a gente vai também aqui para a sétima etapa, que é analisar a perspectiva de crescimento da empresa. Você precisa saber o que você pode esperar dessa empresa. Não adianta você sair investindo numa empresa já sólida que não vai crescer tanto mais e esperar crescimento. Não importa se é uma empresa de crescimento ou de dividendos, a empresa ela precisa crescer. A valorização das ações ela acompanha o crescimento do lucro, mesmo que seja um crescimento ali junto com a inflação e junto com o PIB do país. Mas mesmo empresas sólidas, com baixo crescimento, elas precisam crescer. Afinal de contas, se a empresa não está crescendo, geralmente ela está regredindo e tende aí a não ser um bom investimento no longo prazo. O crescimento passado é óbvio que não é garantia de crescimento futuro, mas analisando o histórico da empresa, o histórico de dividendos principalmente, de crescimento dos seus lucros, a sua geração de caixa, você sabe aí o que você vai esperar dessa empresa aí. Você precisa investir sabendo o que esperar de cada empresa. Não tem nada de errado em investir em empresas de baixo crescimento que pagam bons dividendos, desde que você faça isso de forma consciente e seguindo uma estratégia. E a nossa oitava etapa aqui, depois que você analisa tudo e vê que realmente a empresa é um bom negócio, depois de conhecer profundamente a empresa, você precisa saber quanto que você está disposto a pagar por essa empresa. Muita gente discorda aí com essa coisa de que preço importa, preço não importa. A verdade é que se você investe focado no longo prazo e se você faz aportes regulares e escolhe boas empresas, o preço que você vai pagar não vai fazer tanta diferença no seu resultado final lá no longo prazo. Porém, se você quer fazer aportes pontuais ali, o preço realmente pode fazer alguma diferença. Se você quer fazer aportes maiores de forma pontual, o preço sim ele vai fazer diferença, mas eu reitero aqui que é difícil você cravar o preço de uma ação. É difícil você acertar exatamente ali o timing perfeito com regularidade de comprar ações. É muito difícil você fazer isso. Mas já que a gente está falando aqui sobre como os analistas fazem, sim, os analistas olham o preço, eles se preocupam com o preço das ações, eles fazem o famoso valuation. Você pode utilizar aí o método do fluxo de caixa descontado, o famoso discounted cash flow. Você pega o fluxo de caixa futuro, projeta o fluxo de caixa futuro da empresa, traz isso a valor presente através de uma taxa de desconto, daí você subtrai a dívida da empresa, chega no valor justo, divide pela quantidade de ações e sabe quanto é que é o valor justo de uma ação. Se você quiser colocar uma margem de segurança ainda, você coloca. Só que tudo isso aqui, na teoria é lindo, mas na prática é muito difícil. Inclusive, vários analistas discordam. Pega um valuation de um analista, é totalmente diferente do outro. Um está muito otimista em relação ao crescimento dos lucros e da receita da empresa, da geração de caixa, e o outro não. É óbvio que o valuation vai dar
diferente. Isso aqui é mais difícil para o investidor comum como nós fazer. Então você pode também analisar aí os múltiplos de valuation da empresa. O P sobre L, por exemplo, é um dos múltiplos mais analisados, mais utilizados pelos analistas para comparar ações. A gente tem também o EV/EBITDA, o P sobre VP também é muito utilizado, principalmente para comparar. Quando você pega uma empresa que não tem muita empresa nesse setor e nesse segmento e que atue com o mesmo modelo de negócios que ela, é mais difícil. Aí você já tem que partir mais para a arte ali do fluxo de caixa descontado, mas como eu disse, é difícil você fazer. Isso aqui exige muita experiência, muita sensibilidade e é muito individual de cada um. Eu reitero que o principal para mim é você escolher boas empresas. Então, se você for até a etapa 7 aqui certinho e você tem o costume aí de fazer aportes regulares, o preço no longo prazo não vai fazer muita diferença. Agora, se você escolhe empresas ruins, isso sim pode complicar a sua vida muito e te lascar tudo. Em geral, quanto maior os múltiplos aí, quanto maior o P sobre L de uma empresa, por exemplo, maior é o crescimento que o mercado espera dessa ação, desse ativo. Por isso que você analisa lá a expectativa de crescimento da empresa, a perspectiva de crescimento da empresa. E se você achar que esse múltiplo está em linha com o que você espera de crescimento, você investe na empresa. Se você achar que não, que está muito esticado, você simplesmente não investe. Isso é muito individual de cada um. Mas se você chegou no preço que você acha e a empresa está dentro desse preço, agora é só comprar e correr para o abraço, ter paciência e disciplina e esperar aí colher os resultados desse investimento no longo prazo. Alguns analistas costumam, além de definir um preço justo, colocar uma margem de segurança ali, que é para ter menos chance ainda de ter prejuízo nessa ação e ter mais segurança. O nome margem de segurança faz bem juiz à utilidade disso daí. É justamente para investir um preço abaixo do que o que eles consideram um preço justo, para ter uma margem de segurança. Caso essa ação caia ali no curto prazo, você não vai ter tanto prejuízo. Mas como eu disse, é muito difícil acertar exatamente o timing perfeito de entrar em uma ação e existe muita divergência com relação aí ao que é o preço justo de uma ação ou não. Você vai ver casa de análise recomendando num preço, casa de análise recomendando em outro preço. O ideal aqui é você focar em escolher bons negócios, escolher boas empresas. Quem tem foco no longo prazo não costuma se dar mal aí escolhendo boas empresas independente do preço. Quem tem foco no longo prazo e pode esperar aí o tempo necessário para ver essas ações, esses negócios se valorizando. No curto prazo, a bolsa de valores é realmente imprevisível, é um cassino mesmo, mas no longo prazo, boas empresas e bons negócios tendem a se valorizar. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se você não se arrependeu de ver como eu tinha falado, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa esse badalo da riqueza, o sino das notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu queria falar o seguinte também, se você assistiu esse vídeo aqui até o final, deixa aqui nos comentários até o fim, que é para eu saber quem que assistiu esse vídeo até o fim e quem que gostou desse conteúdo, beleza? Um abraço, meus amigos, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.